Pessoal, graça e paz. Eu já vou comentar sobre o tema aí do vídeo, o assunto do título, certo? Antes, eu gostaria de te convidar para você seguir o Evangelho Underground aqui no Instagram, certo? Comecei agora esse Instagram, mas já temos aí muitas postagens, vídeos, né? Vídeos exclusivos pro Instagram. Esses vídeos mais curtos eu vou postar aqui no Instagram do Evangelho Underground. E convido você a seguir o link na descrição desse vídeo e eu conto com vocês em mais essa empreitada. Aproveitando, quero te convidar também para você fazer parte do curso de teologia à distância que eu estou ministrando, certo? A nova turma vai começar no dia 23 de novembro desse ano de 2020. É um curso 100% online, teologia 100% biblista somente, ok? Mais detalhes, o passo a passo para você fazer sua matrícula, tudo na descrição desse vídeo e aproveitem. Nós ainda estamos com preços promocionais nas mensalidades, certo? Agora vamos para o vídeo. Pessoal, graça e paz. Sobre o Instagram do Evangelho Underground e sobre o curso, vocês já assistiram aí no vídeo de introdução. Mais detalhes na descrição desse vídeo, certo? Vocês também já devem ter observado na internet, principalmente nas redes sociais, às vezes algumas pessoas postam no sentido de fazer chacota, ou às vezes de mostrar, de brincar, ou algo nesse sentido, né? Dizendo, fulano ou fulana, né? Rezou, orou aí por tantos anos para foto do cantor tal, ou do artista tal, pensando que era o santo X ou Y, ou que era Jesus, porque tem cabelos longos, barba e etc. Né? Algumas pessoas vão dizer que esse fulano ou essa fulana estão condenados, ou que perderam tempo, ou que estavam predestinados a isso. Não vou entrar nesses méritos, certo? Mas vocês já observaram esse tipo de postagem, eu acho, pelo menos a maioria, né? Você vai ver na Bíblia pessoas adorando Baal, né? Passagens que relatam isso, e o sujeito não vai construir, não vai esculpir uma imagem para adorar essa imagem com o intuito de que essa adoração o leve para o inferno, traga coisas ruins. Não. Ele vai fazer isso e vai ter em mente que essa adoração é correta. Né? Você vai ver, por exemplo, em Romanos, capítulo 10, versículos 1 e 2, você vai ler e entender que não adianta ter zelo se não tiver entendimento. Não quero entrar no mérito. A pessoa vai ser julgada pela luz que recebeu. Existem exceções. Existem exceções em todos esses exemplos. Mas eu não posso pegar uma exceção e transformar ela em regra, ok? Daí entra essa questão dos pilares da fé cristã. Muitas pessoas, não quero generalizar, defendem esses pilares porque elas aprenderam assim desde cedo. Empurraram isso goela abaixo nessas pessoas, e então elas defendem e elas entendem que essas doutrinas são pilares da fé cristã. De modo que
se você discordar dessas pessoas. Com relação a essas doutrinas, elas vão dizer que você está indo contra os pilares da fé cristã, quando na verdade você está indo contra pilares da fé particular dessa pessoa. Pilares que não têm fundamento bíblico. Muitas dessas pessoas nunca, ou pelo menos a maioria, dentro daquilo que eu já observei, nunca passaram esses pilares pelo crivo da palavra. Nunca. No máximo, defendem esses pilares, dizendo que é um mistério. E aí jogam na conta de Deuteronômio 29, 29. Eu entendo. A serpente conversou com o ser humano. Teve uma jumenta que conversou com o ser humano. Teve um ser humano que sobreviveu por 3 dias dentro do estômago de um grande peixe. Aí sim, Deuteronômio 29, 29. Mas você não pode criar uma pataquada sem pé e sem cabeça, sem base bíblica, e jogar na conta de Deuteronômio 29, 29 e pronto. Caso contrário, né? Então isso é para você ter uma ideia. Outros pilares, né? Aí as pessoas usam versículos isolados para tentar defender. Aí quando você submete os versículos ao contexto, os próprios versículos refutam isso que a pessoa traz como pilar ou pilares, né? Então, é complicado, certo? É muito complicado. Às vezes a pessoa quer defender o que para ela é um pilar da fé cristã com base na patrística, porque o fulano disse, o ciclano disse, com base em 2000 anos de história, porque se isso tem sido defendido há 2000 anos de história, então não pode ser errado. É um pilar. Eu não levo essas questões em conta quando eu vou defender algo, certo? Aí dentro da teologia e tal, eu uso a Bíblia. É a Bíblia que tem que ser o pilar. Eu já acreditei em coisas que para mim eram pilares da fé cristã, certo? E eu estudei, pesquisei, examinei, confrontei, fui confrontado, gastei muito tempo e vi, entendi, enxerguei que aquilo que eu estava defendendo não eram pilares da fé cristã. Eu estava defendendo porque eu acreditava assim, me passaram daquela maneira, mas quando você submete isso ao crivo, né? Então esse vídeo também serve de convite para você. Se você for indagado agora, fulano, quais são os pilares da sua fé cristã? Aí você, às vezes, tem um, tem 2, 3, 4, 5, sei lá. Quais são? Por quê? Então, o convite é você passar isso pelo crivo da palavra, um de cada vez, não precisa ter pressa, certo? Mas é necessário alguns fatores. Por exemplo, para você passar esses pilares pelo crivo da palavra, você não pode fazer isso usando os óculos do seu guru. Não pode. Você também não pode enxergar esses pilares ou tentar
enxergar esses pilares na Bíblia a partir da ótica daquilo que te ensinaram. Você tem que ser imparcial. Você tem que abrir mão do orgulho. E, em primeiro lugar, claro, óbvio, pedir auxílio de Deus. Ok? Faça isso. Respeitando texto, contexto, conjunto do contexto, implicações lógicas, etimologia, historicidade e etc. e etc. Para ver se de fato são pilares da fé cristã. Se bem que, quero deixar bem claro, você é livre para defender o que você quiser, para ter o que você quiser como pilar, certo? Você é livre. Não quero ir contra a sua liberdade. Porém, eu não aceito de forma alguma que você tente impor para mim, de modo a fazer eu aceitar os seus pilares da fé cristã, quando esses pilares não possuem base bíblica. Você quer acreditar dessa forma? Ok, é um direito seu. Não venha querer impor isso aí para mim, porque não vai funcionar, certo? Não vai funcionar. Às vezes você tem algumas doutrinas, como doutrinas basilares da fé cristã. Por quê? Porque você quer, porque você gosta, porque o seu orgulho é muito grande. Isso é um direito seu, eu respeito, é sua liberdade, ok. Mas dentro da honestidade, quando alguém for contra alguma ou algumas dessas doutrinas, não diga que a pessoa está indo contra as doutrinas da fé cristã. Seja honesto. Mas se você não quiser ser honesto também, é um direito seu não ser honesto. Você vai arcar com as consequências perante Deus, ou você vai ficar infeliz consigo mesmo, ou enfim, é um direito seu. Certo? É um direito seu. Mas, repito, comigo não vai funcionar esse negócio de querer impor. Olha, isso é um pilar da fé cristã. Você não pode ir contra isso. Não. Isso é um pilar da sua fé particular. Ok? Da sua fé. Cara, às vezes a gente vê algumas coisas, a gente lê algumas coisas e é igual aquele posto de gasolina. Tem que ter chaco para aguentar. Senão não dá não. Então fica aí esse conselho, certo? Porque você não está lidando com coisas meramente terrenas. Você está colocando em jogo aí a sua eternidade. Você está colocando em jogo a vida vindoura, etc. Não se trata de algo meramente terreno. Passe aí tudo que te ensinaram pelo crivo da palavra, de forma imparcial. Será que você está rezando ou orando para um ator, para um artista qualquer, pensando que é o Cristo? Será que você está defendendo uma pataquada, uma coisa que denigre o caráter de Deus, ou sei lá, que dá um outro sentido à divindade, ou sei lá, pensando que isso é um pilar da fé cristã? Você já estudou a história desse pilar? Será que esse pilar, é fruto de algum sincretismo? Quando isso foi inserido? Você já estudou sobre o sincretismo e etc, né? Reflita. Repito, não é algo meramente terreno que está em jogo.
Não adianta zelo sem entendimento. Existem exceções, mas não podemos transformá-las em regras. Não confunda um pilar da sua fé com um pilar da fé cristã, certo? Honestidade, ok? Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima.